a nossa exposição, ela, na verdade, ela tem uma certa relação no que diz respeito aos museus da era contemporânea, aos museus da arquitetura moderna, que apresentam linhas modernas, mas eu vou fazer uns comentários nas imagens para vocês e mostrar para vocês como o europeu, né, como a arquitetura internacional, principalmente do Velho Mundo, do Oriente Médio, né, e até do Oriente, como ela tem uma relação intrínseca com a origem da sua cultura. Então, nós começamos com esse passeio à Grécia. Então, chegamos à Grécia e buscamos logo o principal ponto de lá, que era exatamente a Acrópole. A gente caminha, passa pela rua, ainda com imagens, né, que vocês podem perceber aqui, que são imagens da atual modernidade de Atenas. Aqui um exemplo, por exemplo, do mapa que mostra a parte baixa, que é onde vivia a plebe. Então aí a gente tem uma vista, né, de desenho geral, que eles colocam nos indicativos deles, no caminho para a Acrópole, né, onde mostra a Acrópole, mostra lá a Cidade Baixa, e que mostra como é que era essa relação cidade alta, cidade baixa, cidade alta dos nobres, cidade baixa da população e a cidade baixa da produção. Aqui a gente se aproximando mais ainda. Eu estava pisando nesse espaço aqui e sabendo que eu estava pisando em cima de uma cidade soterrada. E sob esse solo que vocês veem aí, sob essas árvores, provavelmente existem mais ruínas aí embaixo, né? E existe cidade enterrada, que eu vou ver depois no Museu do Bernard Schulz. Aqui um ginásio, na verdade é um estádio, né? Também, planta, tudo indicado. Então aí o ginásio, aí o Paysandu marcando presença lá. Infelizmente não dá para jogar no campo assim, né? Que bancada quebrada, os bombeiros não iam aprovar, tá? Mas é um exemplo da grandiosidade de avião. Quando a gente olha de avião a Grécia, é impressionante. Aí é uma cobertura que está dando um tratamento, cuidado. E os gregos, eles tratam esses fragmentos, porque esses fragmentos vão ser salvos no museu, que eu vou mostrar, ao mesmo tempo que eles vão vão inspirar a produção de réplicas dessas imagens para preservar aquilo que os gregos faziam na antiguidade. Então, eles cobrem, eles protegem, eles não deixam jogar. Esse estádio aqui, olha só, esse estádio, ele é tão antigo, né, tão antigo quanto a Acrópole. Usam o monumento antigo e com isso eles preservam e utilizam. Então, esse é um anfiteatro. Na verdade, ele não é um estádio, ele é um anfiteatro. Eu vou mostrar depois o estádio grandão, onde houve a primeira Olimpíada do mundo, na Grécia. Então aqui é uma parede vista, porque isso aí tinha uma grande construção, que é uma imagem depois que mostra. Aqui estamos escalando as pedras para chegar lá, já estamos chegando em cima da Acrópole, e aqui já em cima do platô onde fica a Acrópole. Esse platô era todo bem tratado, urbanisticamente, com construção de vários prédios. Esse prédio é aquele que tem as famosas cariátides, né? Aqui já é o prédio, o Parthenon, né? Que é o prédio mais importante, o Parthenon. Lá de novo o prédio das cariátides, aqui as pessoas andando pelos caminhos, pelas trilhas, pelas pedras, mas lá em cima, tá? A Dona Sibéria achando graça, que está achando bonitinho as cariátides lá atrás. Aqui de novo uma lateral do Parthenon, né? Essa aqui é a planta geral, tá? Aqui tem toda a descrição de cada ponto de lá da Acrópole, né, nomeando cada monumento desse que hoje é ruína. Então aí a gente tem uma planta geral mostrando todos os monumentos da cidade, né, e a relação hierárquica que existia na época dos soberanos e dos povos que dirigiam e que governavam Atenas. Bem, aqui são ruínas também do Parthenon. Nessa parte mais branca das colunas, somente os enxertos que foram feitos. Isso. Depois, quando nós fomos ver o museu, e aí eles narraram 20 anos que eles passaram nesse processo de restauro, né, de recuperação. E eles desmontaram coisa assim inimaginável. Eles exploraram todas essas estruturas, desmontaram essas colunas, levaram aquelas cariátides para dentro do museu, fizeram réplicas.
justamente para evitar que elas se perdessem com as intempéries. Aquela parte que tem as caretas, elas já não são as verdadeiras estão lá no museu. Aí daqui a gente vai voltando, já descer, aí a gente vai descendo e vai verificando uma coisa curiosa. Essas casas aqui, elas foram construídas logo próximo da encosta. Provavelmente está aí por baixo, sendo ruínas da antiga cidade, o que restou, ou o pó que restou da antiga Grécia. Então, na verdade, são casas que datam do final do século XIX, início do século XX, né? Mas elas guardam também toda aquela tradição do detalhe grego, do detalhe da arquitetura grega, né? Então, por exemplo, olha, não parece com uma cariática isso aqui? Aí parou, vamos esquecer um pouco aí a Cidade Alta, vamos entrar agora no museu. Esse museu é um dos 4 museus que eu vou mostrar para vocês, eles são modernos, né? Arquitetura moderna, propriamente dita, da nossa época. Então, no museu da Acrópole, ele foi projetado, né, pelo Bernard Schumann. Você pode ver na foto que o museu está a pouca distância da Acrópole. E ele tem uma relação, vocês vão ver a relação cultural dele. Ele fez um projeto que tem uma relação direta através do conceito, através do contexto e através da concepção. Ele trabalha na arquitetura moderna dentro desses conceitos e com a relação que esse império tem com a Acrópole. Então, esse apontando para a Acrópole. Aqui, interiores, quando ele trabalha com essas colunas curvas, circulares, né, de seção circular, ele já trabalha inspirado nas colunas também dos monumentos, né, do Partenon e dos outros monumentos que estão na Cidade Alta. Aqui são fragmentos que são expostos no museu. Aqui uma maquete física. Aqui já reproduções, né, réplicas da composição das laterais e dos frontões do monumento. Aqui as tarefas são originais, as que foram tiradas de lá, né, do palácio, para preservar dentro do museu, e lá foram colocados réplicas. Então os gregos eles têm a obrigação agora de fazer isso, de preservar e cada vez mais levar e preservar e ensinar toda a arte helênica, né, toda a arte grega para o povo que está lá, fazendo com que entre mais recursos em função do turismo. O que ele fez? Ele compôs o museu com uma área, com aquilo que é trazido da Acrópole, e ele mostra aqui nessa imagem ali o que era ali embaixo. A grande questão, nessa questão do conceito, contexto e conteúdo, é que ele cria esse conteúdo, né, do museu, fazendo um feedback com Atenas, né, jogando com o conceito da preservação da cultura da Atenas antiga. Essas são as antigas core, aquelas da estátua da arquitetura arcaica, da cultura arcaica grega. Eram aquelas que ficavam mais imóveis, não se mexiam. Só que aí eles dão movimento. Eles animam através do programa de computador, eles fazem animação. Olha só a transparência. É uma transparência, parte de vidro, parte sem vidro, mas também que tem relação com a Acrópole. Olha a Acrópole lá. Então, é como se você fizesse assim, você viajasse no tempo, né? Saísse da antiguidade e viesse para a idade, para o século XXI, através desse museu, através da transparência, através da integração da paisagem. Bem, até na moderna, vou mostrar umas imagens aqui, uma vista lá do nosso hotel. Olha só, nós estamos num hotel, num lugar de alimentação, e olha a Acrópole. Aqui, ó, o hotel, cafezinho da manhã lá, olhando para... Olha essa vista maravilhosa, olhando uma história para 3, 4, 5, 6 mil anos atrás. Né? Bem, aqui são prédios, os prédios já mais atuais, lá de Atenas. Todos eles são no final do século XIX, início do século XX, mas todos utilizando os elementos da arquitetura grega. Essa vista aqui, olha só essa vista. Essa vista é incrível. A modernidade aqui embaixo, numa praça, né? Bacana. Um prédio, segundo as características que nós analisamos, é medieval, né? Um prédio medieval. E lá atrás, é a Acrópole. Isso aqui que é o estádio de houve a primeira Olimpíada do mundo. O nome dele é o Panathinaikos. Ele é monstruoso. Agora ele tem uma forma legal. Olha a escala humana em relação ao parede lateral. Ele em forma de ferradura. Aqui uma planta, dá para perceber a planta dele, a ferradura 54.
Ali são os componentes de cada setor, o estádio. Saímos da Grécia, voltamos para Portugal. Vamos fazer uma visita rápida ao Museu Maate, o Museu de Arte Contemporânea, né? Esse museu foi projetado pela Amanda Levetti, do Reino Unido. Eu levo o museu e falo assim, velho, esse museu simboliza o povo português nas suas pescas e navegações. Por quê? Porque ele tem uma ponta de navio e uma boca de peixe. E ele está voltado com a sua ponta e sua boca de peixe para o rio Tejo. Então, quando se aproxima mais um pouquinho, olha só a forma das caravelas portuguesas e a boca do peixe. Aí vamos agora chegar nos coxos, Museu dos Coxos. Então, o Museu dos Coxos é levado pela passarela, ele tem essa forma. O Museu dos Coxos foi projetado por um arquiteto brasileiro, Paulo Mendes da Rocha. Ó, ele é todo moderno, né, e tal, muito concreto, estrutura metálica também. Né? Aí as coxas, por exemplo, do jeito como elas são agora e do jeito como elas eram com o antigo museu. Então nós concluímos que esse antigo museu era mais compatível com a imagem das coxas, né, das carruagens, das coisas daquela época. Casa da História Paula Rei. Paula Rei é uma artista portuguesa que se tornou famosa. Ela passou uma vida longa, né, produzindo muita arte. Era tão importante que foi necessário construir um museu para colocar a arte dela. São vários acessórios laterais. Essa aqui, que é aquela foto que está no cartaz, né, que é a parte de frente, inspirado. Dizem, né, pela concepção do tripé da arquitetura, dizem que essas formas aí se baseiam na chaminé, né, das casas portuguesas. Aqui a parte interior. Você pode notar o seguinte, esse museu moderno da Europa, todos eles têm uma relação com o aprendizado também, né? Os jovens, as crianças, né, e tal, eles vão e aprendem a fazer aquilo que a cultura deles propicia. Então é muito interessante o interior dele. Aqui, ó, mesa de trabalho, né, pé direitos elevados, e aqui é aquela parte interior daquela forma piramidal. Inclusive ele fica situado numa área de Cascais, que Cascais é uma área que vai seguindo essa orla de Lisboa, desse lado do ocidente, ele vai embora. E aí é como se fosse um outro município. E existe lá um bairro